Então, Lamentações, capítulo 1, versículo 6 a 9. Vou ler. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como seus adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias, ela não pensava no seu fim. Por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Antes de eu começar a palavra dando uma introdução, aqui está falando de Sião, Jerusalém natural, o povo de Deus naquela época. Lamentações foi um livro escrito pelo profeta Jeremias, inspirado por Deus. E naquela época, o povo de Deus, Jerusalém, Sião, havia pecado, deixado de andar com Deus, não dando mais ouvido à voz de Deus, não mais obedecendo às instruções de Deus, andando após ídolos, não comendo mais do pasto que é a palavra de Deus, e por isso começaram a ficar exaustos, começaram a ser perseguidos, caíram da presença de Deus e se tornaram motivo de deboche e escárnio das nações inimigas. E se lembravam do tempo que andavam com Deus, mas não conseguiam voltar a andar com Deus como andavam antes. E começaram a cair cada vez mais em pecado e se tornaram repugnantes, porque eles começaram a andar em pecado e esse pecado começou a ficar desnudo diante de todos que olhavam para eles. E então eles gemiam e ficavam envergonhados. Eles gemiam tamanha vergonha que eles passavam, porque já não andavam na presença de Deus. E então a imundícia entrou no coração deles. E eles não tinham mais vestes santas. Então essa imundícia se tornou visível a todos. E eles se tornaram um espanto. E eles falavam, esse era aquele povo que andava debaixo da santidade, da presença de Deus. Olha só como eles estão andando em imundícia, como eles estão andando em pecado. E eles não conseguiam mais encontrar consolo, porque eles já não conseguiam mais distinguir o caminho que levava ao coração de Deus, onde há consolo. Então Jeremias fala, vê, Senhor, a minha aflição, porque Jeremias via a aflição daquele povo que havia se desviado da presença de Deus, e a aflição daquele povo também era a aflição do profeta Jeremias, porque um verdadeiro líder sofre a dor do povo. Então no final Jeremias ora, vê, Senhor, a minha aflição. Na verdade Jeremias não havia se desviado. Quem havia se desviado era o povo, mas o sofrimento do povo também era o sofrimento de Jeremias. Então ele se coloca naquela situação e fala, tem misericórdia, Senhor, porque esse povo está aflito, porque te deixou.
E por causa disso o inimigo se tornou insolente. O inimigo está sapateando em cima do teu povo. O inimigo está debochando, escarnecendo do teu povo, porque eles não têm mais temor de ti, porque eles não buscam mais a tua palavra, porque eles já não comem na tua presença, andam após outras coisas, mas não andam mais após o Senhor. Esse é o quadro que o povo de Deus estava vivendo nesta época, e este é o quadro, a situação, a circunstância em que esse livro de Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias, expressando a dor do coração de Deus, de ver o povo que ele havia tirado da terra do Egito, havia livrado das garras do inimigo, um povo que havia presenciado a coluna de nuvem diante deles durante o dia, e a coluna de fogo diante deles durante a noite, que era a presença de Deus, o povo que havia vivenciado a água saindo da rocha, o povo que havia vivenciado o mar se abrindo e atravessando a seco no meio do mar, o povo que havia vivenciado codornizes caindo do céu para alimentá-los, maná caindo do céu para alimentá-los, esse povo que havia presenciado o cuidado, o amor de Deus para com eles em cada detalhe das suas necessidades, esse mesmo povo havia escolhido desprezar a Deus e a palavra de Deus. Mas Jesus veio. E Jesus veio para nos resgatar dessa situação. Mas só há resgate quando há um relacionamento com Deus. A religião não nos resgata. Frequentar cultos não nos resgata. Saber de cor a letra da Bíblia não nos resgata. Fazer orações repetitivas não nos resgata. Assumir um estereótipo de santo, de crente, não nos resgata. O que nos resgata dessa situação de distanciamento, de vergonha, de aflição, é um relacionamento vivo, real, pessoal e diário com Deus. E é no meio desse relacionamento com Deus que Ele nos resgata de uma exaustão física, emocional e espiritual. Existe um livro chamado Esgotamento Espiritual, em que a capa dele é um fósforo apagado saindo fumacinha. Quantos de nós, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, estamos esgotados, exauridos, sem forças para permanecer firme, sem forças para prosseguir? É uma situação atrás da outra, contínua, que vai nos exaurindo, vai nos sugando a força. A falta de relacionamento íntimo, pessoal e diário com Deus nos impede de sair dessa exaustão. Nenhum ser humano tem força em si mesmo para sair da exaustão. Só mesmo nos relacionando com Deus diariamente e nos expondo diariamente à glória e à presença dEle para sermos resgatados dessa exaustão. No versículo 6 de Lamentações que nós lemos, no finalzinho falam: e caminham exaustos na frente do perseguidor. O perseguidor, muitas vezes, são palavras que nos são ditas por pessoas que amamos e nos ferem continuamente. Os perseguidores, muitas vezes, são circunstâncias que ocorrem uma atrás da
outra nos exaurindo. O perseguidor podem ser mágoas e feridas que ainda não foram curadas e que são trazidas à tona constantemente e nos aprisionando na dor. Os perseguidores podem ser situações que nós passamos manipulando a nossa mente e nos convencendo de que não há mais jeito, de que não há mais esperança. Mas, amado, como nós cantamos naquele último louvor, ao cheiro das águas, ainda que estejamos secos como uma árvore caída, um caule seco, ramos que não dão mais folhas verdes e achamos que não vamos mais frutificar, porque essa área já está morta, ao cheiro contínuo das águas de Deus, que fala de um relacionamento com Deus, nós podemos voltar a ter vida, e vida de Deus nessa área. Quando nós não nos expomos diariamente à glória e à presença de Deus, através da leitura, com o coração aberto da palavra dele, não a letra, não podemos pegar a Bíblia e ler a Bíblia como se estivéssemos lendo qualquer livro de história, porque a Bíblia não é qualquer livro de história. A Bíblia é espírito e vida, e há poder na palavra de Deus para curar as nossas feridas, há poder na palavra de Deus para renovar a nossa mente, há poder na palavra de Deus para fazer tudo novo e trazer à vida aquilo que está morto. E quando nós nos expomos à glória e à presença de Deus, então nós nos abrimos a uma verdadeira transformação. Nos abrimos a uma cura interior de verdade. Nos abrimos a um fortalecimento da parte de Deus no meio de tamanha exaustão. Nos abrimos a uma edificação das ruínas. Precisamos nos expor à palavra de Deus. Precisamos nos expor à palavra de Deus. Precisamos nos expor a uma vida de oração. Precisamos nos expor a uma adoração. Não espere um culto para abrir a Bíblia e ler. Não espere um culto para adorar ao Senhor e olhar nos olhos dele. Não espere um culto para orar. Orar é conversar com Deus, é derramar o seu coração diante de Deus, é ser você mesma diante de Deus. Não espere um culto para isso. Faça isso diariamente. Faça disso um estilo de vida.